render a Deus, né, toda a honra que lhe é devida, podendo afirmar que se não fosse a misericórdia do Senhor, de maneira alguma estaríamos nós aqui nessa noite. Quero agradecer os irmãos por ter me ajudado em oração, porque se não fosse a compreensão, a oração, a ajuda dos irmãos, nos momentos mais difíceis da minha vida, eu tenho uma certeza que aqui eu não estaria. E é muito fácil, né, a gente às vezes receber um convite para levar uma palavra em um lugar onde que ninguém nos conhece, é muito fácil a gente falar. Mas às vezes quando nós estamos aqui, presente de irmãos que muitas das vezes viram o Senhor trabalhando na nossa vida, quebrando a gente, fazendo a gente descer na presença dele e a gente descer chorando mesmo, mas daí a pouco o Senhor está também operando, trabalhando, mudando a nossa vida, mudando o nosso caráter, né? Eu quero agradecer a todos os irmãos, né, por ter me ajudado, porque nós somos uma família e cada um dos irmãos que aqui estão tem nos ajudado a estar de pé na presença de Deus. Quero ler aqui o livro do profeta Isaías. Aleluia! Louvado seja o nome santo do Senhor. Antes que eu leia a palavra, eu quero te afirmar com toda certeza, direcionado pelo Espírito Santo de Deus, que Deus tem uma palavra para o seu coração nessa noite. Eu posso dizer que da forma que você entrou aqui, você não vai sair, porque este lugar não é outro lugar senão a casa de Deus. Não que a irmã Andressa, né, tenha palavras eloquentes para estar falando, não, porque a presença de Deus ela é real neste lugar. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Livro do profeta Isaías, no capítulo 38. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia, os irmãos podem acompanhar. Diz assim: naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: ah, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos seus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Somente até aí, podeis acertar. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. O texto que nós acabamos de ler nos falou que o rei Ezequias, né, naqueles dias o rei Ezequias tinha sido acometido por uma enfermidade essa que era para a morte. Ou seja, ele tinha sido desenganado pela medicina, não havia recursos humanos que pudessem restaurar sua saúde. Ele estava ali acometido por uma enfermidade mortal. Agora nós vimos o Senhor levantando um profeta, que tinha ali uma missão de falar aquilo que Deus mandasse, que Deus ordenasse. E eu observo que aquele homem, ele não olhou para o poder aquisitivo de Ezequias. Ele não olhou se Ezequias era rico ou pobre, se tinha dinheiro, né? Não olhou a situação financeira, se morava numa casa simples ou se morava num palácio. Mas aquele homem ali, com a missão de levar aquilo que Deus colocou, aquela responsabilidade que Deus colocou nas mãos dele, aquilo que Deus colocou sobre a sua responsabilidade, e aquele homem vai até o palácio do rei e entra e se apresenta diante do rei e fala aquilo que Deus mandou. Nós acabamos de ler que quando ele chega até o rei, ele não traz ali palavras, né, que vem ali alimentar o ego,
E aquele rei ali, ele reconhece a grandeza, a soberania, a onipotência de Deus. E mesmo naquele momento em que ele se achava enfermo, ele começou a chorar e a falar com Deus e a contar a sua história, e falar da sua vida, abrir o seu coração, falar para Deus daquilo que talvez ninguém mais sabia, talvez ele não tivesse a liberdade de falar para um amigo, para um parente, mas aí ele rasga o seu coração e fala com Deus, conta a sua vida para ele. E a palavra de Deus, ela nos fala que após aquele homem ter a atitude de se humilhar, de reconhecer que sem Deus nós nada podemos fazer, de que nós somos dependentes de Deus, de que a palavra final é de Deus. Se Deus falou que ele iria morrer, não adiantava ele procurar mais ninguém. Aquele homem, ele se humilhou, ele esvaziou do seu eu, ele desceu na presença de Deus. E a palavra nos diz que após o profeta entregar a mensagem, ele se retira, mas antes dele deixar o palácio, Deus novamente fala com ele. Deus fala assim: Isaías, eu vou ler aqui. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor e disse: Senhor, lembra-te, peço-te que andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito. Fiz o que era reto aos seus olhos, e chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: Vai e diz a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Irmãos, nós observamos que automaticamente aquela atitude dele traz um benefício para a vida dele. A Bíblia nos fala, lá em Salmos de número 51, versículo de número 17, diz que os sacrifícios para Deus é um espírito contrito, um coração quebrantado e contrito não desprezará Deus. Salmos 46, verso 1 diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia, Salmo 91 diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Eu não sei, meus amados irmãos, se porventura alguém enfermo, se a tua carne, se o teu corpo físico está enfermo, mas a boa notícia para nós é que aquele mesmo Deus que curou Ezequias, que ouviu a oração dele, que viu a humilhação dele, ele também está aqui nessa noite. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Talvez a sua enfermidade possa ser na alma. Quantas pessoas, às vezes, fisicamente, parecem bem, mas às vezes a alma está ferida, a alma está doente e precisa que o médico dos médicos venha restaurar a sua saúde. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. E a palavra nos diz que Ezequias teve mais 15 anos de vida acrescentado, porque ele desceu na presença de Deus. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. E nós observamos que o profeta, ele não temeu ao homem, que o profeta, ele estava disposto a fazer aquilo que Deus, aleluia, colocou, que Deus o responsabilizou para fazer. Que nessa noite, irmãos, nós que aqui estamos, sejamos despertados a fazer a obra de Deus, a fazer aquilo que Deus tem requerido de nós, a fazer aquilo que Deus tem colocado na nossa responsabilidade. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Talvez se o profeta não tivesse ido, Deus poderia levantar outro, mas talvez o rei também
casa, e com ele cearei, e ele comigo. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. O Senhor Jesus te convidando para te dar vida. Assim como ele deu vida, 15 anos a mais de vida, aquele rei. O Senhor Jesus agora, outrora, foi pelo profeta que Deus usou ali para levar aquela palavra de bênção para a vida daquele homem. E agora o Senhor Jesus, já em Apocalipse, no Novo Testamento, também querendo te dar vida e vida em abundância. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor.
fazia